A morte é o fim ou apenas o começo de um mundo invisível? Vozes do além. Encontros com o desconhecido. Objetos que se movem sozinhos. Um tema que desafia a lógica e a ciência. Você assiste a partir de agora os mistérios sobrenaturais que rondam a morte. A morte é a única certeza da vida. Mas o que acontece depois dela? Essa é uma pergunta que assombra a humanidade desde os primórdios. Para muitos, o fim da vida física é apenas o começo de uma jornada para o desconhecido, um reino onde o sobrenatural se manifesta de formas que desafiam a lógica e a ciência. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar os mistérios mais intrigantes e arrepiantes que rondam a morte. Você já se perguntou se fantasmas são reais? Se é possível se comunicar com quem já partiu? Ou se a mente pode vislumbrar o além antes mesmo de o corpo se render? Você vai conhecer relatos, fenômenos e teorias que tentam desvendar o véu entre a vida e a morte, com destaque para as experiências que nos fazem questionar tudo o que sabemos. Antes de continuar, eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. A fascinação humana pelo que acontece após a morte é universal e atravessa todas as culturas. Existem histórias e crenças milenares sobre a continuidade da existência, a presença de espíritos e a possibilidade de contato com o outro lado. Mas o que são esses fenômenos? São apenas frutos da imaginação ou há algo mais? Uma dimensão invisível que se manifesta em nosso mundo? A linha entre o real e o imaginário, quando se trata da morte e do sobrenatural, é tênue e constantemente questionada. Vamos começar com um dos mais clássicos dos mistérios: fantasmas e aparições. Quem nunca ouviu uma história de um espírito que não encontrou a paz e continua a rondar o mundo dos vivos? Mas será que eles realmente existem? E como se manifestam? A crença em fantasmas e aparições é milenar e permeia diversas culturas, desde os mais remotos vilarejos até as grandes metrópoles. Relatos de avistamentos de figuras translúcidas, vozes inexplicáveis, sensações de presença e até mesmo quedas de temperatura inexplicáveis são comuns em relatos paranormais. Existem diferentes tipos de aparições. As residuais, que seriam energias ou memórias de eventos passados que se repetem em um local, quase como um eco do tempo. E as inteligentes, que parecem interagir com o ambiente ou com as pessoas, respondendo a estímulos ou expressando uma intenção. Existem locais que são famosos por relatos de aparições. No Brasil, cidades como Rio de Janeiro são ricas em histórias de fantasmas em locais icônicos, como o Hospital Silvestre, o Cemitério dos Ingleses e o Castelinho do Flamengo. E o que dizer de maldições ancestrais que parecem perseguir gerações? Uma das mais famosas é a maldição de Tutankhamon. Você já ouviu falar sobre o destino trágico daqueles que ousaram perturbar o descanso do faraó? Em 1922, o arqueólogo Howard Carter descobriu a tumba quase intacta do jovem faraó Tutankhamon, no Vale dos Reis, no Egito. Mas a glória da descoberta logo foi ofuscada por uma série de mortes misteriosas. Pouco tempo após a abertura da tumba,
Lord Carvanon, que financiou a expedição, faleceu subitamente. A lenda da maldição de Tutankhamon ganhou força, e outros membros da equipe e visitantes da tumba também enfrentaram mortes inesperadas ou eventos infelizes, alimentando a crença de que o faraó estaria se vingando de quem perturbou o seu sono eterno. Embora algumas explicações científicas sugiram a presença de bactérias ou fungos antigos como possíveis causas das doenças, a aura de mistério e a lenda da maldição persistem até hoje, fascinando e aterrorizando a imaginação popular. Agora imagine estar à beira da morte, seu corpo falhando, mas sua mente parece viajar para um lugar de paz, luz e encontros surpreendentes. Eu estou falando das experiências de quase morte, conhecidas como EQMs. O que são esses vislumbres do além? As experiências de quase morte são fenômenos relatados por indivíduos que estiveram próximos da morte, muitas vezes durante paradas cardíacas, comas profundos ou acidentes graves, e que retornam à vida com histórias vívidas e transformadoras. Os relatos frequentemente incluem a sensação de flutuar fora do corpo, a visão de um túnel com uma luz intensa no final, encontros emocionantes com entes queridos falecidos, uma revisão panorâmica da própria vida e uma profunda sensação de paz, ausência de dor e um amor incondicional. Casos notáveis incluem o do neurocirurgião Eben Alexander, que após um dia de coma profundo causado por uma meningite, relatou uma jornada a um reino celestial, e de Penn Reynolds, que descreveu detalhes de sua cirurgia enquanto estava em morte clínica induzida. Embora a ciência ainda debata a origem das EQMs, com algumas teorias apontando para processos cerebrais, a semelhança dos relatos em diferentes culturas e contextos continua a intrigar pesquisadores e o público, desafiando as explicações puramente físicas. E se a morte pudesse se manifestar de uma forma mais barulhenta e perturbadora? Objetos se movendo sozinhos, batidas inexplicáveis, sussurros vindos do nada. Esses são os fenômenos poltergeist, que parecem indicar uma presença sobrenatural mais ativa e, por vezes, aterrorizante. O termo poltergeist, que significa espírito barulhento em alemão, refere-se a fenômenos paranormais caracterizados por manifestações físicas, como objetos sendo arremessados, batidas em paredes, móveis se movendo sem explicação aparente e até mesmo vozes ou sussurros. Geralmente, esses eventos são atribuídos a uma entidade que se manifesta de forma ruidosa e disruptiva, e muitas vezes parecem estar ligados a indivíduos específicos, especialmente adolescentes, que podem estar passando por estresse emocional. Um dos casos mais famosos e documentados é o do poltergeist de Enfield, que ocorreu em Londres entre 1977 e 1979. A família Hodgson, especialmente as duas filhas adolescentes, Janet e Margaret, foram o centro de uma série de eventos inexplicáveis, incluindo levitação, objetos voadores e vozes supostamente demoníacas. O caso atraiu a atenção de investigadores paranormais, embora também tenha gerado ceticismo e acusações de fraude. Apesar das controvérsias, os fenômenos poltergeist continuam a ser um dos mistérios mais intrigantes e aterrorizantes do mundo sobrenatural. E que tal um fenômeno que desafia a ciência até hoje, parecendo sair diretamente de um pesadelo? Eu estou falando, acredite, da combustão humana espontânea. Pessoas que simplesmente pegam fogo do nada. A combustão humana espontânea refere-se a casos em que indivíduos
aparentemente entram em combustão sem uma fonte externa de ignição óbvia, reduzindo seus corpos a cinzas em questão de horas, enquanto o ambiente ao redor permanece relativamente intacto. Um dos casos mais famosos é o de Mary Reeser, em 1951, cujo corpo foi encontrado reduzido a cinzas em sua cadeira, restando apenas um pé intacto, o que levou a intensas investigações. As causas desse fenômeno permanecem desconhecidas, com teorias variando desde o efeito pavio, onde a gordura corporal age como combustível, e as roupas como pavio, até fatores metabólicos internos, que de alguma forma inexplicável gerariam um calor suficiente para a ignição. A combustão humana espontânea continua sendo um dos mais intrigantes e arrepiantes mistérios do corpo humano e da morte. Agora, uma lenda que atravessa gerações e que, para muitos, um desafio de coragem. A história de Bloody Mary. A lenda de Bloody Mary é um conto popular que aterroriza crianças e adolescentes há décadas. A narrativa mais comum sugere que, ao repetir o nome Bloody Mary 3 vezes diante de um espelho em um ambiente escuro, uma figura fantasmagórica aparecerá no reflexo. Essa aparição pode variar desde um rosto distorcido e assustador até uma figura ensanguentada, e as consequências são sempre sinistras, podendo causar terror, maldições ou até mesmo a morte de quem a invocou. Embora existam diversas versões da história, com variações sobre a identidade de Mary, todas compartilham o elemento do espelho como um portal para o sobrenatural e o perigo de invocar algo do outro lado. Por fim, vamos falar sobre um fenômeno que intriga até os mais céticos: os funerais fantasmagóricos. Visões de procissões fúnebres que preveem a morte. Será que o véu entre os mundos é mais fino do que imaginamos? Até o século XVII, relatos de pessoas próximas do momento da morte que viam procissões fúnebres fantasmagóricas eram comuns em diversas culturas. Essas visões incluíam não apenas a imagem dos cortejos, mas também sons de cânticos, o cheiro característico de embalsamamento e até mesmo o choro dos presentes. Tais aparições eram interpretadas como presságios sombrios, manifestações do além ou avisos sobre a morte iminente de alguém na comunidade ou até da própria pessoa que via. A ideia era que a morte, de alguma forma, projetava sua sombra sobre o mundo dos vivos antes de realmente acontecer, mostrando um vislumbre do futuro. Esses funerais espectrais são um testemunho do profundo medo e da fascinação humana com a inevitabilidade da morte e o que pode vir antes dela. Não podemos deixar de falar. O que dizer da comunicação com os mortos? A ideia de que podemos, de alguma forma, nos conectar com aqueles que já partiram é uma esperança para muitos. Seja através de médiuns, sessões espíritas ou até mesmo em sonhos, a busca por essa conexão é universal. A crença na comunicação com os mortos é central em diversas doutrinas e práticas espirituais, como o espiritismo. A mediunidade é o meio pelo qual essa comunicação seria possível, com indivíduos servindo como canais para mensagens do plano espiritual. Allan Kardec, codificador do espiritismo, organizou estudos sobre a mediunidade, descrevendo diferentes tipos de manifestações e a finalidade dessa comunicação, que seria de consolo, esclarecimento e a prova da imortalidade da alma. Embora a ciência convencional
não reconheça a mediunidade como um fenômeno comprovado. Relatos de mensagens que trazem informações desconhecidas pelos vivos ou que se confirmam posteriormente alimentam a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. A própria Bíblia, inclusive, menciona a prática de evocar os mortos, o que, para alguns, indica que a comunicação espiritual era uma realidade desde a antiguidade. Essa busca por uma ponte entre os mundos continua a ser um dos mais persistentes e emocionais mistérios sobrenaturais da morte. É inegável que a morte, em sua essência, nos confronta com o desconhecido. E é nesse espaço de incerteza que a mente humana busca respostas, criando ou percebendo fenômenos que transcendem nossa compreensão atual. Seja qual for a sua crença, a verdade é que o véu entre a vida e a morte continua a nos fascinar e a nos desafiar. Você imaginava que existiam tantos mistérios e fenômenos sobrenaturais que rondam a morte? Cada um deles nos convida a refletir sobre a nossa própria existência e o que pode haver além. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com pessoas que se interessam por temas tão profundos e enigmáticos como esse. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!